Lobisomens, uma das criaturas mais antigas e intrigantes da humanidade. Um mito que fala sobre um homem dividido em duas naturezas, homem e lobo. Uma criatura que, segundo as lendas, se transforma nas noites de lua cheia, espalha medo por onde passa e ataca aqueles que cruzam seu caminho. Mas de onde surgiu essa história? Como ela se desenvolveu ao longo do tempo? Hoje vamos nos aprofundar na origem e na evolução da lenda do lobisomem. Então coloque seus fones de ouvido, apague a luz do seu quarto e vamos para o vídeo. A primeira referência literária que se aproxima do que hoje chamamos de lobisomem vem da mitologia grega. Na Grécia Antiga existia o mito do rei Licaão, governante da Acárdia, que foi punido por Zeus por tentar servir carne humana no seu jantar, ou sacrificar visitantes, violando a lei da hospitalidade. E assim foi transformado em lobo como castigo. Inclusive, a palavra licantropia, do grego licos, lobo e homem, deriva desse mito, e passou a designar a transformação humana em lobo. Herodoto, historiador da Grécia Antiga, escreveu sobre uma tribo chamada Neuri, que supostamente se transformava em lobo em alguns dias do ano, embora ele mesmo duvidasse da veracidade desse fato. Aqui começou uma ligação entre homem e lobo em narrativas humanas, inicialmente como uma metáfora moral e religiosa, não como um ser monstruoso ou caçador de pessoas. Conforme a lenda viajou pela Europa, especialmente na Idade Média, o medo da transformação humana em animal começou a ser associado a pactos com o mal e bruxaria. A figura do lobisomem passa a aparecer em crônicas e julgamentos na França e na Suíça entre os séculos XVI e XVII, muitas vezes junto com casos de assassinato e confissões sobre tortura. Um exemplo real foi o de Gilles Garnier, o lobisomem de Dole, um homem condenado por assassinato de crianças e acusado de ser o lobisomem do século XVI. Outro caso francês foi o de um alfaiate condenado no final do século XVI por canibalismo. Ele alegou se transformar em lobisomem para cometer crimes. Na Europa cristã, a lenda foi interligada ao medo do diabo, caça às bruxas e explicações sobrenaturais para crimes que eles não entendiam. Entre 1764 e 1767, uma série de ataques na região de Givaudan aterrorizou centenas de pessoas e ficou conhecida popularmente como lobisomem, ou melhor, a besta de Givaudan. O chamado lobisomem foi descrito em relatos da época como um enorme animal parecido com um lobo, mas com características extraordinárias, que matou dezenas de pessoas, especialmente mulheres e crianças. O rei Louis XV chegou a enviar caçadores oficiais para capturá-lo, e relatos da época circulavam amplamente nos jornais europeus. Ainda hoje há debate entre historiadores e zoologistas sobre esse lobo gigante, um híbrido ou apenas várias criaturas comuns, mas o mito ficou fortemente associado à imagem do lobisomem na cultura popular. Um ponto importante é que não há evidências de que a besta realmente foi um ser sobrenatural. Era provavelmente um animal real ou um grupo de animais, mas foi interpretado como algo monstruoso por medo da superstição. Aqui no Brasil, a figura do lobisomem chegou trazidas pelos colonizadores europeus, mas foi incorporada ao nosso folclore com características próprias. Segundo estudiosos como Luiz da Câmara Cascudo, a lenda teve origem na tradição clássica e foi adaptada pelos povos que vieram para o Brasil. No folclore brasileiro, o lobisomem normalmente é um homem que se transforma em um lobo, ou uma criatura parecida com um lobo nas noites de lua cheia. Em muitas histórias locais, dizem que ele ataca animais ou crianças nas estradas rurais. Em algumas regiões do país, há variantes, como o bicho de Fortaleza, que pode aparecer como um cachorro enorme ou uma figura misteriosa. Aqui mostramos como essas tradições se mesclam com outras lendas locais. A lenda do lobisomem no Brasil tem mistura de tradição europeia, adaptação indígena e cultura rural. No mundo moderno, os lobisomens aparecem em filmes, séries, jogos e literaturas, muitas vezes como criaturas que mudam de forma sob a lua cheia e têm força sobrenatural. Embora não haja evidência científica de sua existência real, os mitos evoluíram com base em antigos contos e medos humanos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, comentar o que achou e ideias para os próximos vídeos. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que vai gostar e até a próxima.